Fala pessoal, nós vamos agora expandir um pouco o nosso conhecimento. Vamos ver expressões numéricas. Assunto muito importante que requer bastante atenção de vocês. Então, quando se fala em expressões numéricas, o que é que nós temos que entender? Que existem algumas prioridades na hora da resolução de uma expressão. Quando você tem várias operações juntas no mesmo lugar, existem algumas prioridades de quem resolver primeiro. Quando você tem alguns símbolos na hora de resolver uma expressão, existem uns símbolos que eles devem ser resolvidos primeiro. Então, no caso dos símbolos, nós temos parênteses, colchetes e chaves. Então, a sequência que deve ser respondida é primeiro parênteses, depois as chaves, depois os colchetes. Então, isso a gente vai ver passo a passo. A cada questão que eu for fazendo, eu vou introduzindo um símbolo diferente e a gente vai vendo isso na prática, ok? Então, nós temos aí essa primeira expressão numérica, que por enquanto ela só tem a operação de adição e subtração, mais e menos. Então, a primeira coisa que eu tenho que resolver aqui é o que está dentro do parênteses. Então, se o que eu vou resolver primeiro é isso, o resto eu vou o quê? Eu vou repetir. Eu vou escrever de novo. Então, eu tenho aqui 7 mais 9 mais. Aí eu tenho aqui essa operação. Por enquanto, eu vou deixar os parênteses. Eu tenho menos 18 mais 10, ou seja, eu tenho uma conta, uma dívida de R$18 e tenho R$10 para pagar. Se eu tenho uma dívida de 18 e pago R$10, eu continuo devendo R$8. Então, eu continuo com o saldo devedor, saldo negativo. Então, menos 8. Fechei o parênteses, certo? Então, por enquanto, o que eu resolvi foi isso aqui. E o resto eu continuo. Só é repetir o restante. Certo? Beleza. Agora, eu vou eliminar agora o parênteses. Por que eu não eliminei antes? Porque eu tenho esse menos aqui e está somando. Então, sempre que tem algo fora do parênteses aqui, você vai subentender que está multiplicando. Então, quando eu tenho sinais diferentes, olhe bem, na multiplicação, quando eu tenho sinais diferentes, isso quer dizer que o resultado é o quê? Negativo. Então, vai ficar 7 mais 9, mais com menos vai dar menos. Os sinais são diferentes, vai dar negativo. 8 menos 8 e o menos 5 você repete também, certo? Agora eu posso resolver isso aqui na sequência que está, ok? Então eu tenho aqui, vamos fazer primeiro isso aqui. Eu tenho 7 mais 9, que é 16. Repete o resto, menos 8, menos 5, certo? Só fiz repetir. Agora 16 menos 8. 16 menos 8 é 8. Coloquei, repito, menos 5. E 8 menos 5 é 3, que é a nossa resposta. Então, continuando, agora apareceu mais um símbolozinho aí, ó. Colchetes, certo? Então, primeiro, da mesma forma da outra, a primeira coisa que se resolve é o que está dentro do parênteses, certo? O resto você vai repetir. Então, 10 menos, abre colchetes, menos 8, mais, certo? Vamos resolver apenas isso aqui por enquanto. Então, abre o parênteses, conta de R$20, dívida de R$20 e tenho R$12 para pagar. Paguei os R$12, continuo devendo R$8. Então, saldo negativo de R$8, menos 8. Menos 2, repete. E eu ainda estou com o colchete, então fecha o colchete.
certo? Agora eu vou eliminar esse parênteses, da mesma forma da outra. Vou repetir o resto. 10 menos, abre colchetes, menos 8. Agora, ó, lembrando que subentende-se que isso aqui está multiplicando. Então, quando está multiplicando, os sinais são diferentes, vai dar o quê? Negativo. Menos 8. Eliminei o parênteses. Menos 2. E fecho o colchetes, que esse aqui ainda está aberto. Certo? Agora eu tenho 10. Repetindo. Menos. Vamos abrir aqui. Vamos passo a passo. Vamos primeiro resolver isso aqui. Uma dívida de R$8 mais outra dívida de R$8. Dá o quê? Duas dívidas. Somando as dívidas, fica menos 16. Então, fica uma dívida de R$16 e outra dívida de R$2. Fechei o colchete. Agora vai ficar 10, repetindo, menos, abrir o colchete. Menos 16 mais 2, são duas dívidas. Somando as duas dívidas, vai ficar uma dívida maior de R$18. Fechei o colchete. Agora eu vou fazer o quê? Eliminar o colchete. Repetir o 10, 10. Sinais iguais aqui, fica o quê? Positivo. Então vai ficar mais 10 mais 18. Que isso aqui vai dar 10 mais 18 vai dar 28. É a nossa resposta. E agora nós temos os três símbolos aqui: parêntese, colchetes e chaves. E as chaves. Então, primeiro resolve o que está dentro do parêntese, depois o que está dentro do colchete e por último a chave, certo? Essa é a sequência dos símbolos. Então nós temos aqui, nós vamos repetir até aqui e vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então vai ficar 3 mais, abre as chaves, 5 mais, abre colchetes, 12 menos. Então nós temos aqui menos 7 mais 13. Uma dívida de R$7 com R$13 para pagar. Pago a dívida e ainda fico com quanto? Com R$6 positivo. Então eu já posso botar aqui sem o parênteses, certo? Lembrando, vai ficar mais 6. Quando eu fizer a multiplicação aqui, como são sinais diferentes, vai permanecer o sinal de menos. Então eu coloquei direto, certo? Menos 1. No caso eu resolvi tudo isso aqui que está dentro do parênteses, certo? Para não se perder. Deu 6. Menos 1. Fechei o colchete. Fechei a chave. Agora nós vamos resolver o que está dentro do colchete. Então vamos repetir o resto. 3 mais, abre a chave, 5 mais. Vamos tentar resolver tudo de uma vez aqui, porque o espaço aqui está pouco, então vamos fazer de uma vez aqui. Vamos eliminar todo esse colchete aqui, ó, certo? Então, ó, 12 menos 6 fica 6, certo? 6 positivo. 12 menos 6 dá 6. E 6 menos 1 dá 5. Então, eu eliminei tudo isso aqui. Agora, eu vou fechar a chave que eu eliminei o colchete, certo? Agora, eu vou resolver o que está dentro da chave. Vou repetir o resto. Então, fica 3 mais 5 mais 5, 10. Então, eu fiquei com 3 mais 10, que é 13. Tranquilo?